nosotros de Bionexos estamos haciendo para la planeación, ¿está bien? Esta es la agenda que yo voy a seguir. Yo creo que la presentación personal está lista. Foi muy bien presentado pela minha amiga acá. Eu irei fazer uma introdução do tema. Eu creio que acá irei falar um pouco de o que é a realidade de todos os hospitais. Então, eu só quero pôr em evidência alguns fatores para discutirmos acerca disto, ¿vale? Depois falarei um pouco de boas práticas, plano de ação que podemos fazer e uma proposta de resultado que é possível chegar seguindo este plano de ação. Depois, irei apresentar resultado de hospital que eu elegi. Bionexo tem cerca de 120 hospitais que hacemos esta planeação. Elegi hospital que tem cerca de 4 meses de implementado e também cerca de 400 camas e temos inventário de cerca de 4 milhões de reais. Tá? Para depois ligar em considerações finais e, se possível, falar um pouco mais depois no stand de Bionexo, está bem? Então, acá já temos contexto de complexidade que vivimos em los hospitais. Basicamente, temos uma operação crítica, ou seja, se produto faltar, podemos levar paciente à morte ou, quizá, a estado que é irreversível. Também temos uma demanda incerta. Se uma coisa é certa, é que é muito difícil prever o consumo de determinado medicamento ou materiais de hospital. E imagine que a maioria dos hospitais estão trabalhando com médias. Sua linha base são médias para ser o planeamento. Então, se é produto sazonal, em Brasil, a sazonalidade é muito grande. Eu creio que em Colômbia, México, todos os países da América Latina são. Nosso ponto de partida está errado. É como dirigir auto, é como manejar auto mirando para retrovisores, vale? Então, percebemos que estamos saindo da pista quando o retrovisor aponta que saímos da pista. E o que hacemos é modelo de previsão de consumo muito sofisticado e passamos a manejar o auto mirando para frente. Outro ponto que é muito importante e eu tenho sofrido pouco, porque compartilho do sofrimento do hospital, é que há muitos itens dentro dos hospitais. E os hospitais não trabalham em conjunto. As áreas de compra estão sempre trabalhando como se fossem de competências distintas. Deveriam trabalhar em conjunto para qualificar melhor os fornecedores para trabalhar com o mesmo conjunto de itens, claro que dependendo do tamanho do tipo de hospital. Há número altíssimo de provedores e esse número tende a crescer, porque quanto mais grande o número de provedores, mais grande será a competência entre eles e melhor será o preço que irá pagar por determinado medicamento ou material. Há uma pressão muito forte por fluxo de caixa. Se pessoas que trabalham com planeação e compras não perceberam isto, no final do dia, tudo é uma pressão por fluxo de caixa. É ter o produto na quantidade certa e com seu fluxo de pagamento alinhado com o fluxo de recebimento dos pacientes ou outros meios de recebimento. Há uma pressão constante por la redução de custos. Há ponto que é muito importante, que os indicadores são conflitantes. A área de planeação tem que manter cerca de 20 dias de estoque, de cobertura de estoque. E a área de compras tem que comprar pelo menor preço possível. A área de planeação põe pedido de cerca de 20 unidades, pero para comprar pelo menor preço unitário, a área de compras põe pedido de 200 unidades e começa a pelear, vale? Outro ponto importante, os processos estão cada dia que passa mais complexos. E boa parte desses processos são feitos de maneira manual e passível a erros, porque somos humanos, iremos errar o tempo todo, vale? E, por fim,
há muita restrição operacional. Que tipo de restrição operacional eu estou falando acá? Estou falando de restrição operacional de espaço físico para manter o inventário, para manter os estoques. Estou falando de restrições operacionais de recursos humanos, ou seja, temos um número limitado de pessoas para fazer a planeação e para pôr os pedidos para os provedores. E também há um número limitado de plata para manter a operação do hospital. Então, com base nesse contexto, é muito complicado manter a quantidade ideal de estoque e atender as diferentes maneiras de fazer planeação para distintos itens que há no hospital. E o que Bionexo faz? Bionexo simplesmente sistematiza as boas práticas. As boas práticas do mundo acadêmico, onde eu também vivo. Eu sou aluno de maestria na Universidade de São Paulo, estudo engenharia logística. E temos outras pessoas dentro de Bionexo também trazendo coisas do mundo acadêmico. E o que eu sinto é que há um tempo muito largo das descobertas do mundo acadêmico para dentro dos hospitais, para dentro da operação. Outro ponto importante é o benchmarking. Bionexo tem cerca de 1.500, 1.600 hospitais em toda a América Latina. E para a solução de Planexo, temos cerca de 120. Iremos começar agora um trabalho em Colômbia, depois Argentina, depois México, mas sabemos muito bem o balanceamento de um hospital para outro. Sabemos muito bem fazer mira, este hospital é público, este hospital é privado, temos que fazer diferentes interpretações para criar uma rotina, uma boa prática. E também temos um mundo de consultoria. Eu também venho do mundo de consultoria, como muitas outras pessoas dentro de Bionexo. Juntamos todo isto e as lições aprendidas de todos os hospitais e sistematizamos todas essas boas práticas. Então, quando começamos a trabalhar com planeamento dentro do sistema de Bionexo, está encapsulado muita experiência, muita história e muito esforço que foi interpretado e sistematizado para tornar sua vida mais fácil ou menos complexa, tá bem? Acá, eu criei uma proposta para ser um processo de planeação. Basicamente, começamos com a revisão dos parâmetros, a criação de políticas de inventário, a frequência de abastecimento, uma série de parâmetros que a ferramenta está lista para ser e interpretar. Depois, hacemos a planeação de compra, porque a planeação de compras deve refletir todos os parâmetros que foi imputado ou todas as restrições operacionais que foram criadas. Depois, temos as rotinas operacionais, como, por exemplo, acompanhar os pedidos de retraso. Por exemplo, em Brasil, antes de Planexo, um hospital tem cerca de 20-25% dos pedidos em retraso. Depois de Planexo, criamos uma maneira de acompanhar e avaliar os provedores e ponemos eles em situações complicadas do tipo, mira, tu és responsável por cerca de R$800 mil de minha operação e tu entrega com má qualidade. Tu disse que irá me entregar em viernes, mas me entrega na outra fecha. Eu vou cambiar este volume para seu competidor, para uma empresa que há competência com você, e eu vou migrar todo este volume. Se não manter o contrato que hacemos, eu vou pôr para outro competidor. Eu tenho uma maneira de brincar, uma broma, que os provedores são como filhos. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, e se eu não fico o tempo todo falando com ela, mira, não hace isso, não hace aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela irá fazer o que queres. E os provedores são o mesmo. Temos que acompanhar de perto, temos que monitorá-los e dar feedback de sua operação. Depois, evaluamos os indicadores de rendimento e isto regressa para a revisão do parâmetro e se torna um PDCA eterno, que não há fim. Tá bem? Dentro destas ações, eu saquei aqui algumas, não vou falar de todas, eu vou falar de uma ou outra. Por exemplo, me gostaria de falar, deixa-me ver como funciona isto. Okay.
por exemplo, calendário de planificação. Tenho que poner pedidos para medicamentos todas las lunes, todas las viernes. Y todos los otros días iré poner pedidos emergenciales. Pero todas las viernes es un día de poner pedido para medicamento. Para martes es un día de poner pedido para materiales. Y así va. Otro punto importante es el lead time. Porque cuanto más corto el lead time, menos inventario yo tengo que ter dentro de casa. E, por assim, menos capital de giro em minha operação. Adentro do lead time, não é somente o tempo de resposta dos provedores para os hospitais, é também o tempo que necessito para fazer a planificação, é o tempo que necessito para poner este pedido em cotação e esperar 2 dias, até que todos os provedores lo respondam, e depois que os provedores fazem as entregas, eu necessito de um dia mais para fazer a separação, a conferência e pôr o medicamento listo para o consumo. Outro ponto que gostaria de destacar aqui é a previsão estatística. Eu disse pouco antes que a maioria dos hospitais trabalham com médias, porque seus RPs sustentam médias. Poucos RPs sustentam modelos de previsão sofisticados. E por isso temos que sacar as informações de RP, trabalhar em planilhas Excel e depois fazer pedidos. Isso toma muito tempo. Isso toma muitas ações que estão passivas a erros. Eu tenho aqui também políticas de inventário. Não é possível tratar medicamento curva C com as mesmas regras de medicamento curva A. Não é possível tratar medicamento que é crítico da mesma maneira de medicamento que não é crítico. Eu tenho que criar design de regras de abastecimento e o sistema tem que responder a estas regras. Acá eu também tenho um ponto que gostaria de destacar, que é a colaboração entre hospitais e provedores. Porque os provedores têm uma fecha correta de entrega, porque é melhor para eles, porque podem criar rutas e coisas do tipo. Se fazermos um alinhamento de suas fechas de planificação com as fechas de entrega, encurtamos o ciclo de vida do pedido. E assim teremos menos pedidos em trânsito e mais tempo para trabalhar o capital de giro. Vale? Um outro ponto interessante são os indicadores de rendimentos. Todos os hospitais trabalham com indicadores de rendimentos, mas trabalham de maneiras distintas. Muitos hospitais calculam a cobertura de inventário da seguinte maneira: quanto tenho de estoque hoje, dividido por qual é minha média 3 meses de consumo. Pero estou calculando minha cobertura mirando para trás. Eu tenho que mirar para frente. Tenho que mirar com o consumo que está por vir e não o que aconteceu nos últimos 3 meses, porque isto cambia muito rápido. E temos também que trabalhar na causa raiz. Um dos principais motivos de urgência, de compras de urgência dos hospitais, é que não confiam ou a informação não está correta no RP do saldo de estoque. E pensando nisso, eu fiz uma pesquisa acadêmica, entrevistei cerca de 100 hospitais e eu perguntei a eles quais são os principais motivos. E eu publiquei uma pesquisa que disse que o principal motivo de compra de urgência é a divergência de saldo, ou seja, a informação que contém no sistema de inventário não reflete a realidade. E se não mapearmos os motivos da causa raiz, não teremos a possibilidade de criar planos de ação para evitar este motivo. Vale? O segundo motivo são retraso de entrega de los provedores, depois aumento de consumo e somente depois há reconhecimento que o problema ocorreu na área ou de planificação ou de compras. Vale? Então, acá temos os principais motivos de compras de emergência. E acá eu venho com uma proposta de plano de ação que foi implementado em mais de 100 hospitais e legamos no mínimo de resultados que irei apresentar abaixo.
Ou seja, a primeira coisa, devemos que fazer um redesenho do processo. Porque muitas coisas são hechas de maneiras que no passado não havia outra maneira de fazer. Agora, com tecnologia de informação e com a digitalização de muitos processos, é possível fazer de uma maneira distinta e uma maneira sincronizada, alinhando o ciclo de planeação com o ciclo de compras, com o ciclo de entrega de los provedores. Depois, necessitamos sistematizar a rotina de trabalho. Ou seja, temos que ter atividades distintas para lunes, para miércoles, para martes e assim por adiante. Temos que ter dias específicos para trabalhar os excessos, reuniões específicas para trabalhar as faltas e assim vai. Necessitamos de um sistema para a gestão de inventário. Por que necessitamos disso? Porque os RPs são muito bons no que fazem, mas são muito limitados. Não são especialistas, não trazem muita equipagem para fazer uma melhor planeação. Também teremos que fazer um acompanhamento, um seguimento dos pedidos que estão em atraso e qualificar os provedores. E poner os provedores em uma situação que tenha que fazer algo distinto ou tenha que cambiar a maneira que estão trabalhando hoje, porque boa parte da falta da compra de emergência vem de não confiar nos provedores. Necessitamos criar, definir e seguir não somente quais indicadores de rendimento iremos trabalhar, mas também qual é a meta que iremos trabalhar. É bueno trabalhar com 20 dias de inventário, 30 dias de inventário? Não há certo, não há errado. O que há é uma necessidade de definição e perseguir esta meta. E ao ligar nesta meta, fazer uma avaliação se estamos já no limite ou se há possibilidade de fazer melhorias nesses indicativos. Necessitamos de alguma maneira de monitorar e controlar a operação. Se criamos um processo para que todos os pedidos de urgência devem sair hasta as 11 da manhã e não saiu, necessito de um alerta, necessito ter visão. E necessito que a diretoria, a gerência e os operadores do sistema trabalhem com a mesma informação, com o mesmo processo. Também necessitamos de análise qualitativa dos motivos de compras de urgência para depois trabalhar na causa raiz. E criar um ambiente colaborativo e sinérgico. O que tenho visto nos hospitais em Brasil é que muitas áreas estão a pelear, ora por indicadores conflitantes, ora porque a área médica ou farmacêuticos não conseguem compreender por que está em falta um medicamento que tenha um consumo padrão. Temos que trabalhar em conjunto, ombro a ombro, para ligar num número que é melhor do que vem acontecido hoje e melhorar o relacionamento entre as pessoas e as áreas. E não somente interno, mas também externo, porque os provedores não querem entregar com compra de emergência, porque têm que fazer cambios em suas operações para atender esse pedido. Têm que parar a operação padrão e fazer um caráter de emergência para atender esse pedido. Não é bueno para eles também. Se seguirmos este plano de ação, iremos chegar a este número. No mínimo, uma redução de 20 a 70% das compras de emergência. Pero é muito fácil reduzir as compras de emergência. É solamente comprar 3 anos de cada produto, não haverá compra de emergência, ou dificilmente haverá uma compra de emergência. Pero teremos que fazer um contraponto a esta informação que eu venho a trazer. Teremos também, ao mesmo tempo, uma redução mínima de 5 a 30% de estoque total. Há outros benefícios acessórios, como aumento de faturamento, como melhora do nível de serviço, como uma série de outras coisas, mas esses dois são garantidos se este número for seguido. É claro que irá cambiar o número específico, dependendo de umas coisas que eu vou falar um pouco mais adelante. Há impacto de operações, há impacto com este plano em muitas áreas. ¿Vale? A principal área são recursos humanos. Por que recursos humanos? Porque com um sistema de planeação e um processo e uma rotina de trabalho, eu necessito de menos tempo para fazer a mesma coisa. E eu passo a ser mais eficiente.
porque se eu necessito de menos tempo, eu iria fazer a mesma coisa, eu iria ser mais eficiente. Também irá fazer uma melhora na relação entre as pessoas. As áreas não irão mais pelear, porque irão ter indicadores compartilhados, serão os mesmos indicadores. E muitas pessoas irão regressar e pôr seu foco na área de saúde. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas que trabalham com planeação são enfermeiros ou são farmacêuticos que trabalham com planeação porque a situação criou este cenário, porque não querem isto, querem regressar para a área da saúde. E se irão gastar menos tempo fazendo a planeação, podem part-time trabalhar diretamente com a área da saúde. Outro ponto interessante, teremos uma operação balanceada, teremos os inventários balanceados. Teremos também uma redução drástica do excesso financeiro. Teremos também a oportunidade de trabalhar melhor as compras de emergência e, por consequência, melhorar nosso fluxo de caixa, porque sincronizamos os pedidos de entrega com as datas de pagamento e também com as receitas que o hospital tem, ou que são as principais receitas que o hospital tem visibilidade. E, por consequência disso tudo, teremos mais qualidade de vida. Generamos mais qualidade de vida para nossos pacientes. Nosso trabalho é muito rico. Levamos saúde e bem-estar para a sociedade, para nossos amigos. Então, quando impactamos a qualidade de vida por menor quantidade de produtos abaixo do ideal, podemos dormir melhor, podemos generar um impacto positivo em toda a sociedade. Também melhoraremos o nível de serviço e, por fim, teremos ou estaremos mais próximos de uma excelência operacional. Agora eu venho mostrar alguns resultados. Em la color roja, temos itens. Este hospital trabalhava com cerca de 2.500 itens solamente para materiais e medicamentos. E, nesse cenário, foi possível com o Planexo fazer uma redução dos itens que estão em excesso de 52%. Dos itens que eram enquadrados como excesso financeiro, reduzimos 52%. E, por consequência, aumentamos cerca de 415% os itens que estão dentro de uma faixa chamada ideal. Vale? Acá, temos uma redução de estoque total de 11%. E o Brasil enfrentou, exatamente neste ponto, um problema muito grande, que foi a greve dos carreteiros. Pero estavam se comunicando antes e tomaram a decisão de subir seu inventário para evitar este problema. E esse hospital não sofreu tanto porque simplesmente cambiou as políticas e a sugerência de compra refletiu a nova realidade. Acá temos uma redução de compras emergenciais, que saiu antes da implementação, ou no mês de implementação, de 13% para 3%. Eu não sei se é muito 13%, e não sei se é muito 3% acá, mas o Brasil trabalha cerca de 15% de compras emergenciais todos os meses, antes de Planexo. Reduzimos cerca de 76% das compras emergenciais. Outros números, que esses são os números chaves, que eu creio que são a chave de sucesso, é um aumento do nível de serviço que saiu de 91% hasta 99%, e, ao mesmo tempo, uma redução da cobertura dos inventários, que saiu de 37 dias para 26. Pero, este hospital não ligou em sua meta. Sua meta é trabalhar com cerca de 19 dias de inventário. Não quer dizer que é o melhor hospital do Brasil com 19 dias de inventário. Eu tenho hospitais trabalhando com 12 dias de inventário e eu tenho hospitais trabalhando com 40 dias de inventário. Isso não é certo ou errado. O que há é a operação refletir o que querem fazer. Se 40 dias é bueno, tranquilo. Se 20 dias é bueno, tranquilo. Tem uma série de restrições como os provedores, o fluxo de caixa, o capital de giro que tu tens, que podem impactar a definição dessas metas. Reduzimos cerca de 30% da cobertura de estoque e aumentamos o nível de serviço drasticamente. E acá eu tenho um exemplo da redução do excesso de inventário. O excesso de inventário saiu
de 1,47 milhões de reais para casi 900 mil reais. Não está bueno, poderia ser muito melhor, mas minha ideia era trazer acá num hospital que não está há muito tempo, porque os hospitais que estão há muito tempo, o resultado é mais expressivo. Esse é um hospital que trabalha cerca de 4 meses solamente com Planexo e enfrentou a greve dos carreteiros. E o impacto, na minha opinião, é muito positivo. As considerações finais são importantes para decidirmos se tudo isso que foi apresentado acá se reflete na realidade de seu hospital. Podemos generar um número mais grande. Por exemplo, eu tenho um hospital que reduziu o excesso financeiro em 92% e reduziu a cobertura de dias em 54%. Mas era um hospital que estava muito mal administrado. Todo este resultado irá depender de algumas coisas que eu vou apresentar acá, que, por exemplo, é o nível de madurez. Se tu está num nível de madurez mais alto, se tu tens processos mais complexos, se tu tens ferramentas de apoio para a tomada de decisão, este número que irá reduzir é menor, pero tu não irá trabalhar tanto para chegar neste número. Tu irá trabalhar muito menos. Eu tenho uma broma que é trabalhar com Planexo é como se a partida de futebol começasse com a pelota na marca do penal e tu elegiste se irá patear a pelota arriba, abaixo, no canto. E minha equipe, o Brasil, na última partida, tomou cerca de 90% para criar 4 ou 5 situações de gol e converteu 2. Se tivesse Planexo, no primeiro minuto já teria a pelota na marca do penal e tomaria a decisão como bater. Vale? Outro ponto importante é a cadeia de suministros. Se tu tens uma cadeia que está muito próxima de tu e tens a possibilidade de, depois de colocar um pedido, 2 dias depois, no máximo, o produto chega, a redução é drástica. Mas se tu aprova um pedido e cerca de 12 dias depois o produto chega, a redução é mais acentuada. Outro ponto é o sistema de planeação. Não é possível chegar nestes números com planilha Excel, não tenho dúvida, mas irá sofrer muito, irá trabalhar muito e será necessário uma equipe muito grande, cerca de 8 pessoas para um hospital de 400 camas para chegar nos mesmos números. Este hospital que eu trouxe um exemplo, havia antes de Planexo 3 planeadores e 4 compradores. E agora solamente temos um planeador e 4 compradores. Tá? Outro ponto importante é uma maneira de fazer um monitoreio de toda a operação, de identificar os pontos críticos e não só identificar os pontos críticos, como também informações que auxiliarão no processo de tomada de decisão. Ou seja, eu irei apontar onde está o problema e irei prover algumas opções para resolver esse problema. E, por fim, a otimização de recursos. Como disse anteriormente, recursos financeiros, recursos humanos e recursos de espaço. E eu creio que essas 3 fontes de recursos são chaves para todo hospital que eu tive experiência. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sei como é difícil ter tempo de deixar sua operação de lado e estar aqui e trocar essas experiências. Eu tenho um mantra que gosto de compartilhar com todos, que é: as áreas de planificação, compras e tecnologia de informação não devem pelear de hospitais distintos, devem ser os melhores amigos, devem juntos trabalhar soluções para qualificar melhor os provedores, para dizer que fazem de certo e o que fazem de errado, para juntos crescer e melhorar como toda a cadeia de suprimentos hospitalares. Está bem? Muitas graças pela oportunidade e hasta breve.